E falar da minha trajetória é isso, eu acho que eu sempre tive envolvida com essa questão do movimento das práticas integrativas, né? Toda a minha vida sempre foi muito envolvida com isso, e desde que eu comecei o meu processo de formação, eu me formei em educação, me graduei em educação física na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC, e em farmácia na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Primeiro, esse privilégio de estudar em duas universidades públicas e de renome no estado, ajudaram muito também a conhecer um pouco mais e a reforçar um pouco mais a importância da formação e do conhecimento para a área profissional. Então, eu acho que todo esse processo ele é importante, assim, a gente reconhecer todo o conteúdo, né, e o olhar que nos traz, principalmente quando a gente está dentro de uma instituição pública, para esse olhar também da saúde pública, né, da saúde coletiva, do movimento do Sistema Único de Saúde, em toda essa construção que a gente foi acompanhando, sendo fortalecido ao longo da minha formação, né? Uhum. Que legal. Você falou, né, que se formou primeiro em educação física, né? Minha colega, né, eu também sou educador físico, mas assim, como é que foi sua aproximação com as práticas integrativas, né? Da onde veio esse interesse, né? Foi na universidade, foi antes, foi depois na prática profissional? Conta um pouquinho pra gente, assim, dessa sua aproximação, né, com as PICs. Sim, eu sempre fui muito ligada na natureza, né? Com meu pai também tinha uma coisa muito de conhecer árvores, então ele me ensinou muito sobre vários tipos de árvores. E aí eu usava chás em casa, porque a família também usava, já usava, tinha o costume de usar, hábito de usar os chás, e quando eu fui para a farmácia, é, fazer o curso de farmácia. E educação física foi porque eu gostava de esporte, então eu achava assim interessante conhecer esporte. Mas a farmácia eu fui primeiro porque eu conheci o microscópio no laboratório do pai de uma amiga. Então eu já comecei a trazer esse mundo do micro para dentro de mim. Eu disse, nossa, tem coisas que eu não vejo, que estão aí, mas eu não vejo. Né? Uhum, Então, esse despertar para coisas novas dentro do curso de farmácia, as plantas medicinais eram faladas de uma forma muito discreta ainda, só na farmacognosia que a gente tinha, né, o uhum. conhecimento dos compostos ativos que tinham nas plantas, e de repente lá um dia minha professora falou, dos óleos essenciais. E aí ela falou, na França eles usam aromaterapia. Eu, gostei disso. Aí eu fui lá e fui buscar informação nisso. E aí fui fazendo cursos, né? Uhum. Aí eu fui fazendo curso de plantas medicinais, fui conhecendo as pessoas que trabalhavam com plantas medicinais, fui desenvolvendo o conhecimento extra, né? Fora da universidade, porque dentro da universidade, naquele momento, a gente não tinha final de 80, início de 90, a gente não tinha muitas informações sobre isso. Uhum. O E as práticas conhecimento extramuros, né? O conhecimento extramuros, né? Que a gente extramuros. chama, né? Exatamente. E é aquele rótulo, né? A bruxinha, porque ela gosta de planta, Uhum. ela come planta, então ela tem essa coisa ligada nisso. Então, essa minha prática, ela veio muito do que eu sentia, do que eu gostava, dessa questão da natureza, de reconhecer isso na natureza. E como era uma coisa muito fora do contexto acadêmico ainda, a gente tinha que buscar nesse movimento assim, eu fazia curso com uma pessoa que conhecia alguma coisa, tinha muita gente de São Paulo que vinha para cá dar cursos, então eu comecei esse movimento assim. Quando eu terminei o curso, a graduação de farmácia, que eu fui fazer estágio na farmácia escola, eu tive a oportunidade de conhecer a homeopatia, né? Hum, Porque daí dentro da farmácia escola tinha homeopatia no estágio, no último no ano da estágio. faculdade, no estágio. E aí eu fui buscar a formação assim que eu terminei a graduação em farmácia. Naquela época o curso tu terminava o curso de graduação, formava em farmácia, depois tu fazia habilitação em análises clínicas ou tecnologia de alimentos aqui, né?
e aí eu ia fazer habilitação em análises clínicas, mas eu já comecei antes, né, fazendo a especialização em homeopatia nos finais de semana em Curitiba. Então, eu ia para Curitiba, na escola da Associação Médica de Curitiba, né, homeopática, e fazer o curso uma vez por mês, final de semana lá. E nesse meio tempo também eu conheci a antroposofia. E aí aí eu também me interessei em estudar antroposofia. Daí eu ia um final de semana para Curitiba e outro final de semana para São Paulo para fazer o curso com o Flávio Milanese, que ele estava dando aquele curso o primeiro curso que ele deu de antroposofia em São Paulo. A gente ia para Parelheiros, né? Então eu saía de ônibus de Floripa, ia para São Paulo, viajava a noite inteira, pegava o metrô até Jabaquara, de Jabaquara para Parelheiros de Kombi, assistia o final de semana de antroposofia. Eu fiz só a parte de vegetais, porque eu não consegui concluir todo esse estudo, porque era muito tempo, e aí eu já estava fazendo faculdade com mais o final de semana em Curitiba, com mais o final de semana em São Paulo, aí foi uma coisa muito puxada, né? Foi um Mas foi uma mergulho, experiência né? maravilhosa. Foi um mergulho, né, nas Foi práticas, isso, né? isso em 1990. E aí, no meu estágio, quando eu terminei a especialização em homeopatia em Curitiba, eu tive a oportunidade de fazer estágio em São Paulo, né, com o pessoal de São Paulo, lá na KN Cristiano, com a Marilis, com toda a equipe que, na época, com a Clara. E aí eu aprendi também, conheci os florais. Eu estava no laboratório e eu assim, mas que kitzinho é esse lindo, maravilhoso? Florais de bar, recém-chegados no Brasil. Aí ela disse, esses são os florais de bar, parará, me explicou um pouco e me deu o livrinho, né, do Cura-te a ti mesmo, do bar. Eu levei para o hotel que eu estava e eu passei a noite inteira lendo aquilo, me apaixonei, eu disse, gente, é isso? Eu já estava apaixonada pelo Hahnemann, daí eu conheci o bar, me apaixonei pelo bar, né? Daí eu aí foi um casamento assim, nossa, dois médicos que falam que eu sinto, que eu penso em relação à saúde das pessoas, que eu acho que é isso mesmo, que a gente não pode generalizar, que a gente tem que individualizar, e aí foi.